Nós estamos sem máscara porque mãe e filho têm convivência, viu? Tudo certo, gente. Chegou alguém, a máscara está aqui, ó. Vamos iniciar aqui, então. Ok. Primeiramente, a gente agradece a participação de todos que estão aqui presentes. Antes de iniciarmos a apresentação, queria só informar que essa formação está sendo gravada apenas para fins de registro e para que todos possam consultá-la depois na página do Early Adopters. Ela vai estar disponível posteriormente para quem está aqui presente. Quem não conseguiu assistir agora vai poder acompanhar depois. Eu sou o Willy, eu estou responsável aqui para estar acompanhando e também fazer um pouquinho de interação com vocês, mas quem vai aplicar essa apresentação hoje, de fato, é a Priscila, da Nextale. Ela vai apresentar a plataforma, dizer quais são ali os pilares, o que está relacionado à perspectiva deles, né, para que vocês, as escolas que estão aqui e que depois poderão acessar novamente o vídeo, conhecerão aí as formas de se trabalhar isso no cotidiano de vocês. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Priscila. Priscila, qualquer coisa aí também eu estou inteiramente à disposição para estar colaborando com vocês também, tá bom? Perfeito, gente. Bom dia, obrigada pela presença. Para a gente é uma honra aí apresentar nosso aplicativo para as escolas. É bem bacana, assim, contar com vocês para olhar e para usar esse produto. E a gente espera contribuir bastante com os alunos de vocês. Gostei do Willy, sem mais delongas, eu vou botar aqui a apresentação para a gente falar de folclore fantástico e falar um pouco mais de leitura imersiva com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Hoje, a Nextale, eu vou fazer uma introdução rapidinho só do que a gente tem em termos de produtos, porque vocês vão ouvir falar da Nextale em outros contextos também. Então, depois eu entro diretamente no produto, mas a gente trabalha especificamente com materiais para melhorar a leitura digital. Então, a gente criou um formato de livro digital que ele é imersivo, ele tem uma proposta de valor bastante interessante para o público. A partir de 8 anos, a gente já viu uma excelente resposta assim, aos Nextbooks, né, que são os livros que a gente criou. E a gente vem, ao longo dos últimos 2 anos, criando produtos derivados desse formato de livro digital. E o Folclore Fantástico é um deles, que é o que a gente vai apresentar para vocês hoje. Ele é uma mistura de livro, né, de conteúdos literários e jogo. Então, a proposta do aplicativo é trabalhar, de fato, a leitura, mas de uma maneira que os alunos se interessem. Como a gente vai, nesse projeto, trabalhar com alunos entre 10 e 12 anos, né, o 6º ano, vocês vão ver que tem um apelo de engajamento bastante interessante. Então, antes de mais nada, né, só repassar aquela questão, né, a importância da leitura, que obviamente falando para a escola, isso já é um lugar dado, né, mas a gente sempre gosta de reforçar que é a importância de estimular a imaginação, né, melhorar o vocabulário e a escrita, ainda mais quando a gente pensa no segundo segmento do Fundamental 2, que esse aluno ele já terminou o ciclo de alfabetização, né, já considera esse ciclo completo, então ele já está ali conseguindo ampliar e melhorar essas habilidades. Sempre ler é um exercício de memória. A gente trabalha muito também com a ideia da literatura para poder ajudar o desenvolvimento socioemocional desses alunos, né, desses indivíduos, e, como sempre, né, importantíssimo também estimular o pensamento crítico. A gente apresenta a leitura digital como uma solução, porque a gente tem, infelizmente, ainda, né, esse quadro no Brasil, né, de 44% não lendo, não tem o hábito de leitura, e 30% da população nunca comprou um livro, né? E o que a gente quer para os nossos alunos, para os alunos de vocês, né, é que eles não façam parte desse percentual, né? A gente procura sempre a formação de leitores, alunos que vão ter ali uma habilidade completa nesse sentido. E, além disso, a gente também traz a leitura digital como uma solução para a questão da média de obras lidas por pessoa, porque a gente tem os 56% da população que lê apenas 4 livros por ano, o que é um número muito baixo. E aí, nesses livros, você considera livros de poucas páginas, né? A pesquisa feita, ela mostra isso.
Então, assim, é muito pouco que se lê no país. A gente sabe que precisa melhorar esse quadro. E o que a gente vê também é que as crianças elas apresentam essa receptividade para novos formatos de leitura. Mas elas estão no momento, né, nossa geração, né, nossas crianças de agora, elas têm muita disputa, né, por outras atividades. Elas competem com as mídias interativas, competem com as mídias sociais. E é o que a gente percebe é que o livro de papel ele acaba perdendo um pouco da sua atratividade que tinha num período anterior. Então, a leitura digital ela entra como essa aliada para a gente. E aí eu gosto sempre de enfatizar que já existe muita leitura nos contextos digitais. Então, os jovens, assim, a gente ainda ouve assim, mas o jovem não lê. Não, ele lê sim. Ele só não está lendo literatura, ele lê conteúdos que estão espaçados, que estão quebrados em pequenos textos, em redes sociais, em jogos, em vários contextos digitais. Então, quando a gente criou o Nextbook, que são esses livros completos, com esse formato imersivo, a gente pensou para um leitor que ele já está mais maduro, que ele vai fazer aquela leitura completa, que ele já vai estar engajado. Mas para um público que a gente sabe que a gente ainda precisa engajar, a gente trabalhou os card books, que são cartas-livros, né? Que se assemelham a esse consumo rápido de leitura, e eles trazem essas pequenas pílulas de textos, mas esses textos eles são divertidos, eles têm uma experiência de imersão e e a experiência também é gamificada. Então esse é o Folclore Fantástico. Travou para mim aqui. Será que foi só para mim? Não, acho que foi geral mesmo. Acho que travou mesmo. Acho. Voltou. Opa, acho que voltou. Ou parou de volta. Oi, gente, eu ouço todos vocês. Agora sim, agora voltou. Voltou? Voltou. Você pulou alguma parte? Olha, acelerou bastante coisa e do nada foi para uma outra apresentação, na verdade. Então, se você conseguir voltar um pouquinho. Pri, volta a partir da tela do Folclore Fantástico. Foi aí que travou. Acho que travou de volta o dela. Priscila, se você estiver ouvindo a gente, tenta desligar a sua câmera. Isso. E fica só com o áudio ligado, que às vezes melhora a conexão. Estou ouvindo vocês. Agora tá dando para ouvir bem. Pode continuar, obrigado. Agora voltou. Perfeito. Perfeito. Então vocês continuam vendo a minha tela? Sim, tá dando para ver. Perfeito. Vou falar mais devagar. Se tiver alguma a travar novamente, aí vocês me avisam que a gente não perde conteúdo. Oi? Estamos Vocês me ouvindo. ouvem? Sim. Tá. Sim, ouvindo. Perfeito. Tá, acho que agora eu mudei a rede aqui. Vamos lá. Tendo esse contexto todo de leitura, a gente apresenta para vocês o Folclore Fantástico, que é esse aplicativo que vocês vão usar com os alunos de vocês no projeto Early Adopters, que a proposta dele é trabalhar a leitura de um conteúdo que já faz parte, né, da grade escolar e com foco, né, na leitura, na cultura brasileira. Então, é uma forma também de exaltar esses elementos que muitas vezes eles acabam sendo pouco trabalhados na escola, ou trabalhados um pouco mais rápido, até por falta de conteúdo mesmo. Eu sou professora também, já trabalhei com esses temas e muitas vezes a gente fica precisando de aporte, né, precisando de locais para poder explorar melhor alguns conteúdos e não tem. Então, a gente pegou essa oportunidade e trabalhou esse conteúdo do folclore. Então, vocês vão ver que dentro do aplicativo, né, a gente tem cartas. Então, através dessas cartas, o aluno faz uma jornada para colecionar elas. Cada carta dessa tem ilustrações animadas e textos que contam, né, sobre a lenda, sobre o personagem ou sobre o elemento da cultura do folclore. E essa leitura ela é feita com uma trilha sonora
que deixa tudo mais interessante ali. Então, essa é a experiência da leitura no aplicativo do Folclore. Além disso, essa leitura ela é uma leitura com um propósito gamificado. Então, ao longo da leitura, o aluno vai encontrar pistas no texto, que são letras que ele vai coletando, e ele pode, depois que ele acaba de coletar essas pistas, ele vai resolver o mistério que está relacionado ao conteúdo que ele leu. Então, ele resolve esse mistério, acumula pontos, e aí ele consegue ir desbloqueando os novos conteúdos para continuar lendo e jogando. Então, aqui o que eu trago mesmo é um tutorial, é um passo a passo, né, de como começar a usar o aplicativo. Então, a gente tem a primeira tela que ele pode começar, e aí ele assiste o tutorial, ou ele pode pular o tutorial e ir direto para o jogo. O tutorial, ele explica exatamente o que tem que fazer, né? Então, o segundo passo, né, depois que você começa, é resgatar o primeiro pack de cartas. E aí, esse pack, ele tem a mesma temática, né? No caso aqui, a Floresta Mágica. E cada carta dessa vai trazer uma história. Quando ele resgata, ele vai para o deck onde estão as cartas com o conteúdo dele. É importante a gente destacar aqui que nessa tela que vocês estão vendo, tem valores, né? Esse aplicativo ele foi criado primeiro para o público geral. A gente está fazendo, né, já fez ajustes para o projeto Early Adopters. Então, os alunos eles não vão ter opção de comprar, não. A opção deles é juntar pontos folha, que são esses pontinhos aqui do alto, e aí eles liberam os conteúdos, tá? É só para vocês terem essas informações. Depois que ele pega esse deck, ele tem lá as cartas. Aí lá no primeiro a gente tem o Cachimbo do Saci, a Lenda da Vitória Régia e a Cuca. Então, é um personagem, um elemento e uma lenda. E aí ele vai ler essas cartas, né? Que a gente botou o exemplo da carta da Cuca. Quando ele abre a carta, ele já vê as pistas, né? As letras soltas aqui. Ele coleta essas pistas só clicando em cima. Ele lê o conteúdo, né? Lê todas as informações sobre a Cuca. E quando ele acaba de ler e acaba de coletar as informações, ele vem para a parte dos mistérios. Então, aqui ele tem, depois que ele tiver coletado tudo, as letras vão estar aqui, ele vai clicar desembaraçar as letras e resolver o mistério. Nos primeiros packs são mais simples as perguntas, depois eles vão ficando um pouco mais difíceis de serem resolvidos. E é importante destacar que mesmo com as letras dadas ali, ele não consegue resolver sem ter lido a história, porque não são conteúdos óbvios. O primeiro, o segundo mistério, ele até consegue dar uma enroladinha se ele for esperto e já tiver tido acesso a algum outro conteúdo. Mas ao longo do aplicativo, né, ao longo desse consumo do aplicativo, vai ficando mais difícil. Então, ele não consegue roubar de não ter lido e simplesmente ir lá resolver. Toda vez que ele resolve o mistério, ele ganha esses pontos folha, e aí esses pontos vão sendo acumulados para... já vou voltar aqui. Para poder resgatar as novas cartas. A gente também incluiu, junto dessa gamificação, missões, que são atividades complementares que ele vai fazendo para acumular mais pontos. A tela que vocês estão vendo aqui é a tela do usuário comum, né? Então, o usuário comum, para poder ver, para poder ganhar ponto, ele pode ver anúncio, ele pode compartilhar com um amigo, ele pode compartilhar no Stories, e ele pode voltar em 24 horas. Para o uso escolar, a gente adaptou essas missões. Esse material vai estar todo disponibilizado para vocês na semana que vem direitinho, lá no site, né, do programa Early Adopter, já com o plano de aula, né, o plano de uso do aplicativo. Mas as adaptações que a gente fez nessas missões foi pensando que o aluno não consiga consumir o conteúdo todo de uma vez, que ele tenha que voltar com uma frequência, né? A gente arbitrou 72 horas no mínimo para poder ele voltar e continuar fazendo a jornada e lendo esse conteúdo. A gente fez isso por quê? Primeiro, para que simplesmente a gente não corra o risco deles, por muita curiosidade, sair correndo, abrindo tudo e não lendo de fato o conteúdo. E segundo, para poder dar tempo para os professores de trabalharem esses conteúdos
junto com um plano dentro da disciplina de língua portuguesa, de literatura, a depender, né, do que a escola de vocês optar. E aí, quando ele junta os pontos, né, aqui a gente tem o exemplozinho lá dos pontos, ele pode resgatar o novo pack. Aí no novo pack tem lá as cartas, contos da noite. Aí tem mais personagens, lendas e elementos desse conteúdo. E assim ele vai até concluir, né, para esse projeto, para o Early Adopters, a gente vai trabalhar com 10 packs. Então ele vai ter à disposição 30 cartas, 30 mini histórias para poder trabalhar dentro desse conteúdo com vocês e incluir isso dentro da lógica da disciplina aí. E aí, algumas considerações que a gente queria destacar, né? A questão aqui que é colocada é consumir esse conteúdo, né? Consumir o livro através de uma jornada imersiva. Então, a gente sempre destaca que a leitura está relacionada com o jogo e com a resolução das perguntas e dos mistérios, e o jogo está relacionado com a leitura, né? Não dá para fazer um sem o outro. Com as pílulas de leitura, o progresso no jogo ocorre a partir de uma leitura atenciosa, né? Ele vai lendo aos poucos, e ele, quando você viu, a gente poderia dizer que ele lê um livro inteiro sobre folclore só jogando, e isso é muito bacana também. E essa jornada ela é estendida devido a essa dinâmica que a gente incluiu de estimular o aluno a retornar, porque o que a gente também percebeu muito pesquisando e trazendo as experiências até das escolas que estiveram conosco em 2019 e 2020, é que muitas vezes, se a gente dá o livro todo, completo, o aluno lê até certo ponto, depois ele se desengaja. Aqui ele tem sempre um objetivo para voltar e ele não acha que está gastando tanto tempo naquela atividade. Ele consegue ler através de pílulas. Então, essa é a proposta. E aí, o que a gente vai apresentar aqui como criação de atividades a partir do aplicativo Folclore Fantástico. São atividades que elas estão todas relacionadas a algum objetivo presente da BNCC. Esse material, como eu falei, ele vai ser disponibilizado para vocês depois. E são sugestões de trabalhar intertextualidade, novas formas de se comunicar, novas formas de trazer a língua portuguesa para contextos que os alunos se interessem mais. Então, uma sugestão que a gente dá a partir do conteúdo é criar um canal do YouTube promovendo conhecimento sobre a cultura nacional. Então, o aluno, ele usando uma linguagem que ele já está super habituado, a gente poderia ter uma turma com cada aluno gravando um vídeo contando sobre cada história. Seria um exemplo de atividade, por exemplo, né? Outra sugestão que a gente coloca é aproveitar esse conteúdo para os alunos criarem testes de personalidades baseados nas figuras do aplicativo. Então, a gente vai trabalhando as questões socioemocionais de maneira transversal para identificar, às vezes eu me sinto mais malvado, mais como a Cuca, às vezes eu me sinto mais arteiro, como o Saci, e aí ele vai trabalhando essas habilidades e entendendo um pouco também, dentro de um conteúdo mais na literatura, como é que a gente entende personagens, quais são as características, o que a gente precisa saber para poder escrever um texto um texto ficcional onde a gente cria um personagem. Então a gente vai trabalhando essas habilidades. Outra sugestão também que a gente traz, dialogando com o universo das redes sociais, digital, seria a criação de uma página literária para falar de folclore. Então, se a escola utilizar isso aqui como o aplicativo como base de um projeto transdisciplinar, um dos produtos poderia ser uma página do Instagram divulgando esse material, divulgando o que eles aprenderam, fazendo desenhos e tirando fotos a partir daquilo ali, se caracterizando como os personagens, enfim, são uma série de ideias para vocês trabalharem. Outra coisa também seria, como a gente previu um aplicativo de cartas, a gente poderia incentivar também que eles criassem jogos a partir dessas cartas. Então, cada um desenha seus jogos, eles podem fazer batalhas, por exemplo, né, na sala de aula, teria uma série de ideias para fazer a partir daí. E a gente também trouxe conteúdos, e criação de podcast também, né, que eles poderiam falar, sempre trazendo essa questão mais digital, audiovisual.
E a gente também trouxe conteúdos que poderiam ser trabalhados como materiais complementares intertextuais, que são séries. Né? Você tem Cidade Invisível, que está na Netflix, que é sobre folclore. Teria, não de repente, não passar toda a série, porque ainda mais para um público de 10, 12 anos era uma série um pouquinho mais para público um pouquinho mais velho, mas trabalhar algum conteúdo, mostrar uma caracterização de um personagem que esteja no audiovisual, ou trabalhar, por que não, os personagens do Sítio, e aí com a animação que tem de 2012, 2016. Então, assim, são ideias que a gente apresenta para explorar e ampliar a experiência dessa proposta dentro do aplicativo. E aí eu deixo o convite. Vocês estão prontos para embarcar nessa jornada com a gente? E vale muito a pena. Eu quero compartilhar com vocês, só para a gente não ficar no vazio, assim, no imaginário, uma tela para vocês verem como é na prática, né, o aplicativo funcionando. Então, deixa eu só abrir ele aqui. Eu acho que vocês não vão... Acho que eu não vou conseguir compartilhar o som. Priscila, você consegue compartilhar o som? Faz o seguinte, descompartilha a tela e quando você for compartilhar de volta, ele vai ter um campo ali para incluir o áudio, incluir o som, alguma coisa assim. Vocês Aí a não gente ouviram, consegue tá? ouvir. Peraí, deixa eu só botar aqui. Então, que é a experiência que eu quero que vocês vejam tá aqui. Não precisa nem ser muito. Quando eu compartilhar... É para eu venho aparecer pro uma área vídeo. intitulada incluir som do computador, alguma coisa assim. Ó, vocês estão vendo só o vídeo. Vê se vai sair o som. Peraí, ainda não tem som. Não, sem som ainda. Não, mas é que aqui ainda não tem. Ele vai ter som... Peraí. Não, ainda não tá saindo nada. Não, então, essa opção que você falou, ela não apareceu para mim, não, de incluir o som. Você está acessando o Teams pelo navegador ou pelo software dele? Não, pelo software mesmo. Que estranho, porque quando a gente vai em compartilhar conteúdo, ele aparece... Tem uma área chamada incluir som do computador, que você daí consegue compartilhar. Eu vou mandar um print aqui no chat. Tá bom. Aí você me diz se aparece igual para você. Tá, eu tô no Mac, não sei se isso faz diferença aí. Talvez para o software não, porque geralmente ele segue um padrão. Vamos descobrir. Eu vou mandar aqui o print e aí a gente dá uma olhada. Mandei aqui no chat. Se você observar ali, quando a gente compartilha, antes de compartilhar tem um campo chamado incluir som do computador. Tá, eu tô indo pela parte de baixo, então deixa eu tentar ir por esse local que você falou. Ver se vai... Não, a minha barra ela já é diferente. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar com você a tela que eu tô vendo aqui, aí você me fala se você... Ó, eu vou compartilhar o próprio Teams. Tudo bem. Vocês estão vendo o Teams? Tá aí? Tá abrindo. Ou ainda não? Não, parecia que ia abrir, mas não abriu ainda não. Tela 1. Não, quando eu compartilho, Agora ele sim, minimiza. vamos ver. Agora Mas voltou pro teu... ok, pronto. legal. Aonde seria aqui? Ó, tá vendo? Minha barra é diferente. Não, mas deixa então. O som vai fazer muita diferença agora? Ou a gente já consegue... O som, ele mostraria, de fato, a experiência, né? Imersiva. Descompartilha e compartilha novamente aqui com a tela aberta, que deixa... Ele tá compartilhado. Volta. É que o som não tá, né? Mas não tem problema, vai. Então. Não, o som não. Precisaria ter o compartilhamento dele também. Vida pra ver se vai. Peraí. Tá dando pra ouvir agora do teu computador. Tá baixo, mas dá pra ouvir. Então, a ideia é só para vocês poderem ver ele na prática. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vocês vão ficar distraídos por esse bebê fofo? Esse bebê fofo... Não, saiu para vocês. Esse bebê fofo é o meu bebezoco. Deixa eu travar aqui. Eu reparei, foi na garrafa de vinho ali do lado esquerdo. Ah, é? Poxa, nem era da gente. Aquelas, né? Nem era meu. Tava ali, só.
É um exemplo, então, de uso, né? A pessoa fez, ela está vendo o tutorial. Então, o tutorial, ele vai trazendo essas informações. Né? Ele vai ensinando o que é a carta, como é que ele tem que fazer, clique no card, leia, e aí o aluno vai podendo... É bem autoexplicativo, assim, não tem muita dificuldade de uso, não. A gente costuma brincar que quanto mais velho, mais difícil. Para os alunos, eles tiram completamente de letra, né? Que o exemplo do mistério do tutorial é bem bobo, com a cor do boto rosa, né? Só para vocês verem. Ele vai mostrando o uso, e aí a gente vai ver aqui como é que aparece, do check-up tutorial, como é que aparece de fato o usuário usando mesmo, né? Ele vai lá para as cartas, ele tem lá a Cuca, lá o cachimbo, a Vitória Régia, ele vai escolher o cachimbo do Saci. Pega as pistas, ele lê. Aí ele sai da carta, aí lê outra. E quando ele encontra todas, ele pode ir para o mistério e aí resolver de fato. Só te perguntar aqui, Priscila, rapidinho. Se ele não clicar nessas letras aí é como se ele tivesse passado rápido e aí não vai abrir, né? Se ele não clicar, ele não coleta as pistas, ele não consegue resolver. Ah, entendi. Ó, tá vendo? Aí ele combina as letras. E esse exemplo é bom. Qual é o nome da Índia que deu origem à planta Vitória Régia? Não é uma pergunta óbvia. Ele não vai saber se ele não ler a história. Então, essa é, por exemplo, um exemplo bom para poder mostrar que, assim, se ele rolar tudo para cima e tentar resolver o mistério, ele vai ficar agarrado. Ele não vai saber o que é. Então, ele resolve, ele resgata os pontos e aí ele consegue seguir para mais. Aqui vai mostrar a Cuca. Então, tem mais pistas. Tem outro mistério. A cada 3 cartas, o aluno resolve 2 mistérios. Então, essa é a dinâmica. Então, como a gente pensou, em 10 usos, são 20 mistérios, né? 30 cartas, 20 mistérios que ele vai resolver. Aí ela vai coletar, leu, pegou todas as pistas, ele pode resolver o segundo mistério. E se ele erra, ele vai ficar travado depois de Vitória, me ajuda, 3 tentativas? 2 tentativas. 2 tentativas. Depois de 2 tentativas, ele fica travado e ele só vai voltar, ele só vai poder quando ele tiver passado um tempinho de uso, né? 1 hora, né, Vitória? Opa, pode repetir? Travou um pouquinho. Ele pode tentar de novo em 1 hora, não é isso? Sim. Depois de um tempinho, ele pode retornar ao aplicativo e fazer novas tentativas. Aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Depois que ele juntou os pontos necessários, aqui, ó, 2.000, ele vai e pode comprar o próximo, né? Aqui, né, para os alunos não vai ter essa opção comprar, né? É só usar pontos folha. Aí ele vai, comprou e ele vê os próximos cards. E assim por diante, assim o aplicativo vai seguindo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Oi. Olha, hoje pela manhã eu conversei com os 2 professores que fizeram a formação ontem, a professora Luzilene e o professor Noel.
E o professor Noel já percebeu que uma aula só vai ser complicado, porque será lançada a partir do dia 13, né? E aí a gente está vendo a possibilidade para que os alunos acompanhem o projeto no contraturno. Para isso, nós precisamos de um post, de algo para sensibilizar, para motivar, falando sobre o projeto, que é para enviar para os pais. Porque como a criança vai fazer extra classe, é importante que a gente tenha em mãos algo assim bem interessante, da forma como vocês colocaram para nós, mas assim, em post, né? O que é o projeto? Venha ler, porque essa questão de leitura, ela por si mesma sensibiliza o pai quer que o filho leia mais. Então, o que vocês têm? Como é que vocês divulgaram isso junto aos pais, tá? Que a gente quer fazer alguma coisa assim que movimente mesmo, né? Espalhar cartazes e tal. Por quê? Eu acho que é a forma de engajar os nossos alunos. Por isso que eu gostaria de receber isso, se possível ainda hoje, se tiver, para a gente tomar providências, né? Foram selecionadas poucas escolas do país para estar fazendo esse piloto. Então, para mostrar isso para o aluno, que é uma honra, que precisa disso, que o aluno possa engajar de fato no projeto. Certo? Os professores gostaram, viu, gente? Acharam interessante. Eu também. Eu tenho mania de anotar. Anotei tudo que você foi falando aí, Priscila. Mas quanto mais leitura nós tivermos sobre o que é o projeto, onde que ele puxa, essa coisa de você ganhando pontos, né? Quer dizer, o jogo estimula demais. E gamificação é o que há. Por isso que a gente precisa ter elementos para que a gente possa mostrar para o pai o quanto é importante que o seu filho esteja às quartas-feiras, que a gente definiu ali agora, de 16 horas até 17h40, que a gente vai disponibilizar um tempo maior até, para que o professor esteja com os alunos online. Eu tenho umas perguntinhas também aqui. Prefere que eu faça tudo aqui ou vai fazendo e respondendo? Tá. Enquanto você falava aí, você sabe que quem é de 1986 para cá tem essa questão da imperatividade, né? Então, eu baixei o aplicativo. Eu não achei esse Folclore Fantástico, achei só o da Nextale, né? Uhum. Já do Nextale que já tá baixando aqui. E o Folclore Fantástico, ele vai rodar no iOS tem no iOS na Play Store? Roda. Ainda não está lá, né? O do iOS não está, que a gente teve que substituir o aplicativo. Ele deve ser liberado hoje até o final do dia. Então só ele roda nas duas plataformas. Tá, e o nome que para eu procurar lá vai ser Folclore Fantástico. Isso. Então amanhã eu já vou baixá-lo. E pelo que eu vi, é como se fosse um jogo de RPG ali, da nossa época, o RPG que a gente tinha de carta, que a gente utiliza o efeito colateral do remédio, é como se fosse assim, né? Então a gente quer dar o jogo, que a gente sabe que eles gostam, e o efeito colateral é a leitura, que é que a gente vai atingir o nosso objetivo. Né? Então o RPG é adaptado para a educação, né? E essa pegada do ecossistema da educacional eu acho que é muito legal, porque a gente está trazendo o que eles já fazem, que eles já jogam jogos, tanto é que vocês comercializam ali o jogo, né? Uhum. Só que a gente vai trazer para dentro da escola. E essa questão que minha mãe falou, eu achei importantíssimo mesmo. A gente tem que vender, porque não é só mais um jogo, porque nesse vai ter o plano de aula. Uma das perguntas que eu quero saber é como o mentor, que é o professor, vai fazer a gestão e o ranking. Isso aí, se tem um template para o professor ver o ranking, ou se ele vai ter que ficar perguntando para os alunos quem está na frente, né? Isso é importante. E, por último, qual que era o último? Como o gestor vai fazer o ranking, adaptado. E por último é só falar que a questão das aulas, os alunos vão usar isso aí muito mais fora da aula do que dentro da aula. Então, eu acredito que
se tiver esse plano de aula, se a gente puder ter acesso ao plano de aula para dar uma olhadinha, não precisa ter um período muito longo com o professor, porque eles vão fazer o uso da ferramenta fora, só que eles vão substituir talvez aquele TikTok, aquela coisa que são as pílulas inúteis que ele já faz, por uma ferramenta educacional. É exatamente isso, a proposta é exatamente essa. Dentro da ideia do controle, a gente tem só, assim, duas coisas, como você viu. A gente comercializa, então o que vai ter diferente para o programa Early Adopters, né? É que todos os alunos de vocês, eles vão fazer o login único pelo Hub. Então, pelo Hub, ele já vai entrar logado ali dentro do aplicativo. Quando ele entrar logado dentro do aplicativo, isso é muito importante que a instrução seja essa, que é para poder ele ter acesso ao conteúdo liberado, porque senão ele vai ter acesso ao conteúdo pago, né? Então, isso é importante também enfatizar. E aí, o professor, a gente não tem um sistema da Nextail específico. O controle desse acesso vai ser pelo Hub. Então, ele vai ver pelo Hub os alunos que fizeram. Não tem propriamente dito um ranking, porque eles não estão competindo, né? Cada um vai fazer a jornada individual. Mas o professor vai conseguir ver o que todos fizeram, né? Quem completou, quem não completou. É mais essa informação. Pode falar. Até para complementar, Tarley, essa questão do Hub educacional, o Hub vem trazendo relatórios de acessos dos alunos. Então, vocês conseguirão acompanhar em tempo real, inclusive, a regularidade que os alunos estão entrando na plataforma. Então, você pode, semanalmente, lá no Hub, gerar um arquivo de relatório e ver aquela turma teve um total de, 200 acessos na plataforma. Desses 200 acessos estão compilados em 8 alunos, supondo, né? Então, o Hub traz já esses dados para todas as edtechs integradas ao sistema, né? E sempre que o aluno entrar por lá, vocês conseguem acompanhar com qual regularidade que isso está acontecendo. Então, consigo falar, João, você estava no Folclore Fantástico, sábado, às 8h30 da noite. Pelo Hub. Pelo Hub, sim. Isso, essa é a proposta. Legal. É também muito legal essa proposta de valor do Hub, que a gente achou bem fantástico, que é o seguinte: o uso que você mesmo falou, a gente vai conseguir descobrir em que momento ele vai querer substituir o TikTok, né? Ele deixou, e aí isso, para os pais, você vai conseguir mostrar um valor danado, porque, olha, em vez de ele entrar só no horário da aula, ele voltou no aplicativo mais 5, 6 vezes durante a semana, porque ele queria ler de novo. Então, isso é uma proposta de valor bastante interessante de ter o folclore pelo Hub educacional. Eu acho que esse aspecto é um dos mais relevantes para a família. Sim. O filho, ele não está nas redes sociais vendo qualquer coisa, né? Exatamente. A escola consegue, através do Hub, né, metrificar, em que tempo ou qual tempo que o aluno faz. Ou seja, isso é um chamativo. Ele está voltado para o pedagógico, para a leitura, para a produção de texto, às 20 horas, em vez de estar, às vezes, numa brincadeira ali que, às vezes, não é nem muito boa, né? Então, esse aí eu acho que era um apelo que a gente poderia fazer com as famílias para mostrar esse envolvimento com a produção de texto, com a leitura. Fantástico, fantástico. Então, o folclore fantástico vai ficar mais fantástico ainda. E só online, né? O aluno está sem internet, já Senhor, A gente vai trabalhar, né? E como eu falei, né? A Nextail é parceira da educacional aí para a próxima vida, né, William? A gente está considerando aí para a vida, para o resto da vida mesmo. E aí a gente tem outros produtos digitais de leitura. E aí, por exemplo, você achou já aí o Nextail. Os livros, ele consegue baixar e ler offline, porque é um livro mais longo. Então, por enquanto, a gente não vai explorar ele. Para o projeto Early, a gente vai ficar só no folclore, mas depois a gente vai ter outras ferramentas. Show. Tá. E você já tem esse folder que poderia enviar para a escola digital, para a gente sair enviando no aplicativo da escola para o 6º ano e para o 3º ano lá? Já tem isso pronto?
Aí, Willy, tem que ver como é que a gente vai botar junto isso, né? Eu perguntei já aqui também para nossa coordenação, Beth, aqui referente aos materiais de divulgação do programa. Eu acho que não só divulgar a Nextale, mas ela estar associada a esse projeto que vocês estão participando com exclusividade, né, que não são todas as escolas. Veio mediante convite. Então, a nossa ideia é bem aquilo que você comentou mais no começo, de ter, estamos participando, será, sei lá, até a partir do dia 13 começa a jornada fantástica com a Nextale, alguma coisa assim. É valorizar, né? A gente tem material em vídeo que já está em ponto de bala, é só a gente alinhar aqui com o Hub e aí, enfim, o Willy acho que passa para vocês uma posição desse material. Ô, Willy, se você quiser, cara, se você tiver aí, você pode me mandar no WhatsApp aqui algum vídeo, porque a ideia é montar um carrossel ali para a gente fazer essa divulgação e a gente, porque se a gente vai entrar em sala, nós vamos falar, tudo bem, mas tem que unir, o pai tem que estar sabendo, o aluno tem que estar sabendo, a gente tem que dar essa motivada. Com certeza, sim. Eu questionei aqui, assim que tiver esse feedback, se eu não compartilhar, eu peço para a Andréia Parolin entrar em contato com vocês, tá bom? Não pode demorar, porque esse lançamento, eu falo assim, tudo na escola, para a gente lançar isso assim, de uma forma bem interessante, para o aluno sentir vontade de estar ali dentro, né? Porque se for só o professor, fala de forma tímida ali, não, o pai precisa saber, a escola, de um modo geral, divulgar, para que isso seja comentário na escola e o aluno se sentir pertencente a uma novidade que a escola está buscando. Eu quero participar. Eu acho que isso precisa ser lançado de uma forma bem bacana mesmo, bem interessante. Né? Perfeito. Então, estamos aguardando, viu? Será um grande diferencial para a escola, né, Beth? Porque a escola promover para o aluno várias soluções, né, gamificadas, em que o aluno vai estar ali na hora do jogo aprendendo, tendo o contato com a língua portuguesa, a leitura, todo esse contato, eu acho que assim, para a escola vai ser um grande diferencial, né? Claro. Assim como foi a robótica, né? Quando trouxe, quer dizer, fez uma exposição fenomenal ali dentro do espaço. De repente, os nossos alunos passaram a participar da First Lego, ou seja, isso foi provocativo e, ao mesmo tempo, foi um despertar na curiosidade. Eu quero fazer parte desse movimento. Né? Então, agora o que nós queremos é elementos para botar na mão, colocar no aplicativo para os pais, para o aluno falar, não, eu quero fazer parte do Early. Exatamente. Tá certo? Exatamente. A gente vai agilizar, tá, Beth Tarley? A gente está vendo aqui com a coordenação aqui do programa, para a gente já disponibilizar o quanto antes esse material de divulgação para vocês, tá? Eu entro em contato com vocês assim que eu tiver em mãos, tá? Certo? Obrigado, gente. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Qualquer coisa. Então, se a gente vai partindo para o encerramento aqui, acredito, não sei se você tem mais alguma pergunta, Tarley, ou os consultores, Beth. Não, tá tudo Ótimo, certo. para mim, tranquilo. Tudo certo. Eu estou pedindo, então. A pergunta que foi feita, vocês estão prontos para embarcar? Prontíssimos. Ai, que ótimo. A gente gosta dessa Vamos pegar o Leme agora, e nesse Leme a gente tem que ir junto aí, né? Vamos lá. Tá bom? Amanhã já vou baixar, vou passar o final de semana dando. Eu vou compartilhar com vocês aqui, Tarley e Beth, aqui no chat do Teams, mas eu vou mandar no WhatsApp de vocês também o formulário de participação aqui hoje, porque esse momento vale certificado para vocês, tá? Mandei aqui no chat, mas vou mandar já ali no WhatsApp também. Se vocês puderem preencher, aí logo em seguida vocês recebem o certificado por e-mail. Obrigado, viu, gente? Tá ótimo. E a gravação dos encontros, Beth e Tarley, as gravações de todos os encontros que vocês foram selecionados para vocês, né, das edtechs, elas estão todas na página lá do programa Early Adopters, tá? Que eu já mandei o link para vocês no e-mail, acho que já mandei para a Beth por WhatsApp também. Eu faço Então, o professor Noel ontem pediu, eu acho que no e-mail ele estava copiado, mas eu não sei se ele percebeu. Eu vou entrar em contato com ele hoje e passar novamente para ele esse link, tá? Da página do programa. Show. Ok. Obrigado, gente. Tá, eu que agradeço.
Vocês têm o contato dos professores, qualquer dúvida, se Sim. não tem retorno também, de repente Sim. a gente está ali aproximando dos professores, fiquem à vontade. Mas, Com certeza. tá Pode bom? deixar que a gente vai conversando assim com eles. Combinado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.